Glórias a Deus, gratidão ao nosso Deus, porque estamos aqui mais um dia com fôlego de vida. Como é maravilhoso ser despertado cada manhã e ter o entendimento que é o nosso Deus que nos desperta. Abrir os olhos pela manhã é um presente de Deus. Se nós fomos presenteados pelo nosso Deus hoje, porque nós estamos aqui nesse momento, ouvindo, enxergando, falando. Vamos agradecer ao nosso Deus. Se você ainda não agradeceu hoje, agradeça, porque você está de pé mais um dia. Nunca se esqueça disso. Cada dia que o Senhor te colocar de pé é motivo de agradecer a Deus. Gratidão sempre. Deus é bom a todo tempo. Que ele responda ou não responda, ele continua sendo bom. Se ele faz aquilo que a gente está pedindo, se não fizer também, ele continua sendo bom. Se a gente pede uma coisa e não vem daquele jeito, e vem com o contrário, também Deus continua sendo bom. Ele vai ser o mesmo para sempre. Seja qual for a resposta que ele te der, ele continua sendo Deus. Temos que ter esse entendimento. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. É muito bom quando a gente adquire esse entendimento, de agradecer até pelo que não der certo. Porque se não deu certo, com certeza não seria o melhor para nós. Porque Deus só vai permitir para nós aquilo que é bom. Gente, não tem coisa melhor do que gratidão. Quando você começa a entender o que a gratidão faz na sua vida, você se torna uma pessoa completamente diferente. Há uma mudança. Você é uma pessoa antes de praticar gratidão e é outra pessoa depois. E quando você entende a importância de ser grata. Você sabe o que é empatia? Você sabe o que é compaixão? Empatia é uma coisa, compaixão é outra. Nós temos que ter empatia pelas pessoas, pelo próximo. Mas nem sempre a pessoa tem compaixão. Às vezes você tem empatia, mas não tem compaixão. A diferença uma coisa para outra. O certo é nós termos as duas coisas, empatia e compaixão. Como diferenciar uma coisa da outra? Às vezes tem um irmão passando por uma situação difícil, por um momento difícil, e você tem empatia, né? Sente com aquela pessoa, aquela situação que ela está vivendo, mas não tem compaixão, não faz nada para ajudar, não se mexe, não se move, não tem iniciativa. Então a gente tem que ter empatia, sentir, né, naquele momento com aquele próximo nosso que está passando por aquela situação, mas temos que ter compaixão, fazer alguma coisa. Alguma coisa a gente pode fazer. Não basta a gente ter empatia e ver aquela pessoa passando por aquela situação e a gente ficar sentindo aquela, né, com aquela situação daquela pessoa, mas não agir, não fazer nada. Às vezes a gente não pode fazer sozinho. Às vezes tem alguém passando por uma situação que você vai sentir a tristeza com ela, que ela está triste por aquele momento, e a gente não pode fazer aquilo sozinho, mas a gente pode buscar ajuda para poder ajudar aquela pessoa. Às vezes a pessoa naquele momento está tão fraca que ela não tem como buscar ajuda. Às vezes ela não se abre com qualquer pessoa. Já aconteceu isso comigo, uma realidade comigo. De uma pessoa, uma irmã, que está passando por um momento difícil e ela não se abria, era calada. Mas Deus, no Espírito Santo, me deu uma sensibilidade de entender que aquela irmã estava passando por aquela situação, naquele momento difícil. E eu fiquei também, né, doída com aquela situação dela, mas eu tive que ter compaixão também, não só a empatia, tive que ter compaixão.
de fazer alguma coisa. E eu sozinha não podia fazer, não tinha como ajudar sozinha. Mas eu busquei ajuda. Eu me lembro que eu busquei ajuda, eu cheguei para a minha filha, eu falei, minha filha, vamos fazer alguma coisa, porque tem uma irmã passando por isso. Fui outra pessoa e falei também. E eu sei que cada um fez uma coisa, a gente socorreu naquele momento. Então nós temos que ter esse entendimento, que às vezes não basta ter empatia, mas tem que fazer alguma coisa também. A gente sempre pode fazer alguma coisa, pelo mínimo que seja. Você pode dividir o que você tem e você pode buscar ajuda com outra pessoa que tem uma condição melhor de ajudar. Chegar perto da outra pessoa, olha, tem alguém passando por uma situação assim, assim, você pode me dar uma ajuda? Com certeza. Eu, graças a Deus, hoje não peço para mim, que eu já fiz vários vídeos falando o quanto eu já pedi para mim, quando eu era criança, né? Eu tinha que pedir para mim. Hoje eu não peço para mim, mas eu peço para os outros. Se tiver alguém precisando de algo, que eu puder pedir ajuda de outras pessoas, eu peço para ajudar outra pessoa. Então vamos entender isso. Tem momentos que não basta a gente ter empatia, a gente tem que ter compaixão também, fazer alguma coisa, buscar ajuda para aquela pessoa. Na hora de uma injustiça, por exemplo, você vê alguém passando por uma injustiça, você vai ficar, né, comovida com aquela pessoa, que é a empatia que você tem por aquela pessoa passando naquela situação, mas tem que ajudar também aquela pessoa a sair, ajudar a buscar justiça para ela, pelo que está acontecendo. Então, há diferença. Empatia é uma coisa, compaixão é outra, e elas devem andarem juntos. Ter empatia, sim, mas tem que ter compaixão também. Não é só lá dar um abraço, consolar, mas também agir. O que eu posso fazer para ajudar nesse momento? E busca orientação, que Deus vai te orientar. O Espírito Santo vai falar com você, por onde você vai começar para ajudar a socorrer esse irmão, essa irmã que está aí do teu lado precisando de socorro. Um ótimo dia e a paz de Jesus.